Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, John está falando por aqui. Estamos iniciando o segundo dia de exposição no livro de Esther e hoje estudaremos os capítulos 4, 5, 6 e 7. Na aula passada vimos o banquete do rei, a deposição da rainha Vasti, a ascensão da nova rainha Esther, seu primo Mordecai e o primeiro-ministro Amã. Bom, então vamos ver a continuação dessa história. Iniciando o capítulo 4, veremos a intercessão de Mordecai junto à rainha Esther. Dos versículos 1 ao 4, Mordecai, ao saber do decreto para matar todos os judeus, saiu pela cidade chorando amargamente até a porta do palácio, mas não entrou porque estava vestido de pano de saco. Quando o decreto chegou a todas as províncias, os judeus também se lamentaram e choraram muito. Quando Esther ficou sabendo da situação de Mordecai, mandou roupas para Mordecai se vestir, mas ele não quis. O pano de saco significava lamento, uma posição de arrependimento buscando misericórdia. Dos versículos 5 a 8, então Esther enviou seu servo Hataque até Mordecai para saber por que ele estava agindo assim. Ele contou tudo o que estava acontecendo, inclusive sobre a prata que Amã tinha prometido pagar pela destruição dos judeus, e deu uma cópia do decreto para que mostrasse para Esther e pediu para que ela intercedesse pelos judeus diante do rei. No versículo 5, nós vemos que até então Esther não sabia o que estava acontecendo, embora ela tenha enviado roupas para Mordecai. E foi aí que Mordecai contou sobre o extermínio dos judeus. Dos versículos 9 ao 11, Hataque, ao retornar, contou tudo a Esther e ela mandou dizer para Mordecai que existia uma lei que qualquer pessoa que se aproximasse do rei no pátio interno sem ele ter chamado, seria morto, a não ser que ele estendesse seu cetro de ouro. E Esther já não era chamada há 30 dias. Vemos que Esther já estava há mais de 30 dias sem ver o rei. Aparecer de repente, sem ser chamada, era um risco de vida para ela, pois o rei poderia não gostar e mandar matá-la. Dos versículos 12 ao 14, quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, ele respondeu dizendo que ela não escaparia desse decreto também. E se ela ficasse calada, o socorro surgiria de outra parte para os judeus. Mas ela e sua família morreriam. E ele faz uma indagação dizendo que talvez esse seria o motivo dela ter virado rainha. Aqui vemos um ponto importante da história de Esther. Primeiro ponto. Mordecai diz que Esther não escaparia do decreto de morte, pois ela era judia também. Vemos uma instrução de alerta para Esther, fazendo com que ela se lembrasse quem realmente ela era. Segundo ponto. Mordecai diz que se Esther não fizesse nada, o socorro viria de qualquer forma. Aqui vemos a confiança de Mordecai em Deus. Terceiro ponto. Mordecai diz que talvez esse tenha sido o motivo de Esther ter virado rainha da Pérsia. Podemos perceber que Mordecai compreendia o trabalhar de Deus, pois tudo o que o ser humano faz é usado por Deus para conduzir a história da humanidade. Dos versículos 15 ao 17, Esther responde para ajuntar todos os judeus para jejuarem 3 dias por ela, pois ela e suas servas fariam o mesmo, pois depois do jejum ela tentaria se apresentar ao rei, e se tivesse que morrer, ela morreria. Então Mordecai fez o que ela mandou. Vemos que Esther compreendeu o seu propósito de vida, que nada daquela situação era por acaso. Ela entendeu que era a vontade de Deus que ela estivesse ali, pois Deus desejava livrar os judeus por intermédio dela. Sendo assim, ela ordena o jejum e diz que, se fosse necessário, ela morreria por esta causa. Agora, no capítulo 5, nós veremos a evolução do plano de Amã. Dos versículos 1 ao 5, 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e foi se apresentar ao rei. Quando o rei viu ela, teve misericórdia dela e estendeu seu cetro para ela. Então Esther, ao se aproximar, o rei perguntou qual era o seu pedido. Ela respondeu pedindo que ele fosse com Amã a um banquete que ela havia preparado. Então o rei manda chamar Amã para eles irem ao banquete dela. Assim como vimos no capítulo 2, mais uma vez vemos aqui que Deus amoleceu o coração do rei. Podemos ver que Deus estava no controle de tudo. Dos versículos 6 ao 8, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou novamente qual era o pedido de Esther. Ela responde dizendo que eles fossem participar de outro banquete que ela prepararia para eles no dia seguinte. E então ela diria qual era o seu pedido. Esther estava sendo estrategista. O primeiro banquete fez com que o rei se agradasse mais ainda dela. Dos versículos 9 ao 14, naquele dia Amã saiu alegre, mas ficou furioso quando viu Mordecai, que não se levantou nem mostrou respeito em sua presença,
Porém, ele se controlou e foi para casa. Amã se vangloriou pela sua riqueza e seus muitos filhos, pelo seu cargo e por ter sido convidado pela rainha para um banquete com o rei. Porém, tudo o que ele tinha não trazia satisfação por causa do que Mordecai estava fazendo. Então sua mulher e seus amigos sugeriram que ele fizesse uma forca para que matasse Mordecai logo pela manhã. Assim ele poderia acompanhar o rei e se alegrar. E Amã mandou fazer a forca. Aqui podemos ver a resposta para aquela pergunta tão conhecida. O dinheiro traz felicidade? Amã tinha tudo, mas vemos que ele era infeliz. Agora vamos para o capítulo 6, onde veremos a providência da insônia do rei. Dos versículos 1 ao 3, naquela noite o rei não conseguia dormir e pediu para trazer o livro das crônicas do seu reinado para lerem para ele. E o livro foi lido sobre a conspiração contra o rei que foi denunciada por Mordecai. Então o rei perguntou qual foi a recompensa dada a Mordecai pela denúncia, e disseram que nenhuma. Aqui vemos mais uma vez o trabalhar de Deus. A insônia do rei não foi por acaso. O fato dele não ter conseguido dormir fez com que os registros a respeito de Mordecai fossem lidos, fazendo com que o rei lembrasse dos atos de Mordecai para com a vida dele. Dos versículos 4 ao 11, então o rei pergunta quem estava no pátio, e no mesmo momento Amã estava entrando para pedir o enforcamento de Mordecai. O rei pediu para que ele entrasse e perguntou o que ele poderia fazer para uma pessoa que ele queria honrar. Amã pensou que o rei queria honrar a ele. Então ele sugere que a pessoa deveria usar o manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou e que levasse o brasão do rei na cabeça. Em seguida, o oficial mais nobre do rei deveria conduzir o cavalo com a pessoa montada pelas ruas, proclamando que era isso que se fazia com o homem que o rei desejava honrar. Então o rei ordenou que tudo isso fosse feito a Mordecai. Sabemos que Deus é o Senhor do tempo. Perceba um detalhe no versículo 4 que diz: O rei perguntou: Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Irmãos, muitos vão dizer que foi sorte, mas não. Deus calculou o tempo exato para esse acontecimento. Do momento da insônia do rei, a leitura do livro, até a pergunta do rei, foi o tempo exato para a entrada de Amã no pátio. Mais uma vez vemos o agir de Deus. Dos versículos 12 ao 14, quando isso acabou, Amã correu para casa muito irado e contou para sua mulher e todos os seus amigos o que aconteceu. Todos responderam que o fato de Mordecai ser judeu, Amã jamais conseguiria fazer algo contra ele. Enquanto conversavam, os oficiais do rei chegaram para levar Amã rapidamente ao banquete que Ester havia preparado. Essa declaração do versículo 13 é muito forte. Se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Quero relembrar quem era Amã. No capítulo 3, no versículo 1, diz: Depois desses acontecimentos, o rei Assuero honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag. Agag era rei dos Amalequitas, conforme registrado em 1 Samuel capítulo 15, no versículo 32. Portanto, Amã era descendente dos Amalequitas. Sabemos que existia um conflito entre os Amalequitas e Israel, e além disso, sabemos que Israel sempre triunfou devido à providência de Deus. É por isso que a mulher de Amã e seus amigos dizem que ele não teria chance contra Mordecai, pois quem estava com Mordecai era o Deus de Israel. Agora vamos para o capítulo 7, onde veremos o segundo banquete de Ester. Dos versículos 1 ao 4, o rei e Amã foram a um banquete. Enquanto estavam bebendo, o rei pergunta novamente para Ester qual era o desejo dela que ele atenderia mesmo que fosse metade do seu reino. Então Ester pede que a vida dela e de seu povo fosse poupada porque eles tinham sido vendidos para morrer. Vemos mais uma declaração do rei dizendo que Ester teria até mesmo metade do seu reino. Ester poderia desistir e ficar com metade de tudo que o rei possuía, porém ela estava crente do seu propósito como rainha para livrar o seu povo da morte. Dos versículos 5 ao 10, o rei indignado pergunta onde estava a pessoa que tinha feito isso. E ela responde que tinha sido Amã. Amã ficou apavorado com a situação. O rei saiu do banquete e Amã já sabia que seria condenado pelo rei. Então ele implora a Ester pela sua vida.
Logo o rei volta para o local do banquete e vê Amã caído sobre o assento onde Esther estava. E ele achou que Amã queria violentá-la no palácio dele. Alguns oficiais já cobriram o rosto dele e um deles disse sobre a forca que Amã havia feito para matar Mordecai, o homem que tinha intercedido pela vida do rei. Então o rei mandou enforcá-lo nela. Que desfecho, né, irmãos? O jogo virou. Amã foi condenado em sua própria armadilha contra os judeus. E assim finalizamos a nossa exposição e eu gostaria de deixar uma reflexão no capítulo 4, no versículo 14, que diz: Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Eu quero convidar você a pensar sobre a seguinte pergunta: eu sou um fruto do acaso ou eu fui feito de propósito? Existe um livro que fala exatamente sobre isso. Ele se chama Deus te fez de propósito. Não somos fruto do acaso. Deus está no controle de todas as coisas e Ele conta conosco para cumprir o seu propósito divino através do nosso chamado. Existem muitos missionários que têm a responsabilidade de levar o Evangelho para o mundo, mas todos nós possuímos uma missão aqui na Terra. Talvez você não saiba o seu chamado ainda, mas eu convido você, a partir de hoje, começar a pensar sobre isso, pois todos nós possuímos dons que foram dados por Deus, e Deus deseja usar os nossos dons para o reino dele. Lembre-se, você é uma obra perfeita de Deus. Não jogue isso no lixo. Por hoje é só. Eu fico por aqui e até amanhã, querendo Deus.